Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura da mensagem inteira e a nossa meditação dar-se a partir do versículo de número 18. E diz o seguinte a mensagem. Efésios, capítulo de número 5. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como necios, mas como sábios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne,
antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos agora passar já para as referências, né, para que nós possamos cada vez mais e mais, né, clarear a nossa mente a respeito do entendimento, né? Nós possamos melhorar um pouco mais tudo aquilo que nós entendemos e para que nós possamos também ter condição de ensinar, de responder, né? De responder com firmeza, né? Todos aqueles que fizer qualquer tipo de indagação a nós tenhamos firmeza no entendimento para a explicação, né? Sobretudo no poder e a graça que nos é dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu divino Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Segundo Pedro 3,18, cresça na graça, mas também no conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ainda continuando no versículo número 18, né? Nas reverências, também na palavra, né? O versículo 18 diz o seguinte, né? Versículo 18, não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? Vou repetir. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? E essa palavra aqui, irmãos, nesse momento me faz lembrar o Espírito Santo do Senhor. Né? O próprio Senhor diz, né, que Deus não é Deus de confusão. Né? Toda confusão, toda contenda que há numa igreja, né, entre irmãos, né, não é vinda do Espírito Santo do Senhor. Né? Se não é pessoas que beberam, pessoas que bebem bebida forte, como fala a palavra de Deus, bebida alcoólica, se não é, então é demônios, é Satanás, é espíritos malignos, de perturbações malignas, de confusões malignas, mas não provém do Espírito Santo. Eu falo isso sempre. O Espírito Santo do Senhor, ele não é de fuxico, ele não é do tititi, ele não é do disse-me-disse. Os irmãos que são usados nas revelações pelo Espírito Santo do Senhor, ele não revela intrigas, contendas, calúnias entre irmãos, nem dentro nem fora da igreja, em hipótese alguma. Pelo contrário, é somente para a edificação, para dar livramentos, para confirmar bênçãos, confirmar vitórias, curas divinas, libertações, liberações, soluções de problemas, prosperidades que vêm de corpo, alma e espírito na vida das pessoas. E jamais ele passará qualquer tipo de intriga, de confusão, de tititi, disse-me-disse. Né? O Espírito de Deus, ele não é espírito de confusão, e sim de justiça e paz. Né? Então o versículo 18 fala, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. Né? Diz o versículo 18, e a referência diz, né? A declaração de Paulo, nos versículos 18, demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho.
e não mesmo, e ao mesmo tempo cheia do Espírito Santo. Paulo adverte todos os crentes a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Confira em Efésios capítulo 5, versículos 3 ao 7. Além disso, os que cometem tais coisas, Gálatas capítulo 5, versículo 21, não terão a presença interior do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor não habita no corpo sujeito ao pecado. Se a pessoa vive em pecado, irmãos, seja ele o pastor, diácono, presbítero, cooperador, qualquer tipo de obreiro, se ele vive em pecado e na igreja ele pula, sapateia, fala em línguas, né, e as pessoas pensam que é Espírito Santo, se você conhece a vida da pessoa, sabe que ela vive em pecado, então você não se iluda, não receba as revelações desse irmão, não receba as revelações dessa irmã, não receba porque não é o Espírito de Deus falando na boca dessa pessoa. A pessoa vive em pecado, irmãos, ela está sendo usada por espíritos malignos e não pelo Espírito Santo de Deus. Então você aprenda, leia, ouça, ouve e entenda, né, como é que funciona a operação do Espírito Santo do Senhor. Né? A palavra aqui afirma claramente, né, sobre este assunto. Né? A declaração de Paulo no versículo 18 demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e, ao mesmo tempo, cheia do Espírito Santo. Paulo adverte todos os crentes a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Além disso, os que cometem tais coisas não terão a presença interior do Espírito Santo, nem a sua plenitude. Ou seja, a pessoa estando em pecado, né, o Espírito Santo não habita nela e não usa ela para nenhum tipo de edificação na vida das pessoas. Ou seja, não tem interiormente o Espírito Santo e nem usa ela na sua plenitude. Não habita na pessoa, nem usa para abençoar a vida dos outros. Se isso acontecer, falando em línguas, passando revelações, isso, aquilo, aquilo outro, não é o Espírito de Deus, e sim espíritos malignos falando na boca daquela pessoa que se diz crente e está passando as revelações e profecias e tudo mais. Não é o Espírito de Deus. Né? Mas continua a palavra de Deus nos advertindo, nos alertando aqui, nos instruindo, né? Louvado seja Deus. Paulo adverte aos crentes a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Confira em Efésios capítulo 5, 3 ao 7. Versículo 3 ao 7. Além disso, os que cometem tais coisas, Gálatas capítulo 5, versículo 21, não terão a presença interior do Espírito Santo, nem a plenitude, nem a sua plenitude. Não tem a presença, nem a sua plenitude. Não habita e não opera por intermédio dessa pessoa. É Espírito maligno que está falando na boca dela, que está usando essa pessoa. Glória a Deus, Jesus. Gálatas capítulo 5, a afirmação está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É perder a plenitude do Espírito. Confira em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ver em Atos capítulo 8, versículo 21, nota. Mas continua ainda falando o versículo número 18, né, a respeito desse assunto. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito.
imperativo, passivo, presente. A expressão enxergo do Espírito é imperativo, passivo, presente. Tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante. Versículos 3, 14 ao 19. Enxergo do Espírito Santo. Capítulo 3, versículos 14 ao 19. Capítulo 4, versículo 22 ao 24. De Atos. Romanos, capítulo 12, versículos 2. Romanos, capítulo 12, versículos 2. Mediante enchimentos repetidos do Espírito Santo. Você quer saber o que é? Você vai lá em Romanos, você vai lá em Atos, capítulo 3, versículo 14 ao 19. Atos 4, versículo 22 ao 24. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mediante enchimento repetidos do Espírito Santo. Isto é, versículo 1. O cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão. Vou repetir. O cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão. Veio em Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 4. Mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para adoração a Deus, serviço e testemunho. Ver em Atos capítulo 4, versículo 31 a 33, nota. Serviço e testemunho de Deus. Segundo, experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Vou repetir. Experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Estamos plenos, repletos da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Oramos, damos graças e cantamos ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Efésios, capítulo 19, versículo 20. Ou melhor, Efésios, capítulo 5, versículo 19 e 20. Servimos ao próximo. Efésios, capítulo 5, versículo 21. E fazemos aquilo que o Espírito Santo quer. Ou seja, fazemos a vontade do Senhor e não a nossa, quando estamos cheios do Espírito Santo, da graça do Senhor. Né? Fazemos sempre a vontade do Senhor e nunca a nossa própria vontade. Né? Isso é estar cheio do Espírito Santo. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Servimos ao Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 21, e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 14. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A seguir. Efésios capítulo 4, versículo 30. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.